Olá, meu nome é Luísa Café e sou bibliotecária da UFSC, no campus de Joinville. Sou formada em biblioteconomia e tenho mestrado em ciência da informação, ambos pela Universidade de Brasília. Muitos de vocês podem não ter me conhecido ainda, pois sou nova servidora no campus, então é uma boa oportunidade para me apresentar. Para fins de acessibilidade, eu vou fazer uma breve descrição da imagem. Eu apareço dos ombros para cima de forma centralizada. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos lisos e olhos castanhos. Estou usando uma camisa de botão vermelha, com manchas brancas e azuis e brincos pequenos. Atrás de mim tem uma parede branca e ao meu lado tem uma janela com cortinas brancas. A professora Vanessa me convidou a falar um pouco sobre plágio para a disciplina Comunicação e Expressão. Então, o que é o plágio? Segundo uma cartilha da Universidade Federal Fluminense, o plágio é quando se retira, seja de livros, da internet ou qualquer fonte, alguma ideia, frase, conceito de outro autor sem dar o devido crédito à fonte original, ou seja, sem citar a obra e o autor que escreveu essa ideia ou frase na primeira vez. Ressalto aqui que o plágio não é só copiar exatamente, palavra por palavra, sem citar. Mesmo que o trecho tenha sido reescrito com as suas palavras, ainda deve ser citada a fonte de onde foi retirada a ideia, para não se configurar como plágio. Naturalmente, quando se retira ideias ou frases de vários autores sem citá-los, ainda que tenha sido feita alguma correlação entre as ideias da literatura, é preciso citar as fontes, para também não se configurar como plágio. Eu recomendo a leitura dessa cartilha da Universidade Federal Fluminense, pois eles explicam certinho quais são os tipos de plágio. O link vai estar disponível no final desse vídeo. Ok, agora vocês já sabem o que é o plágio. Mas no que exatamente ele implica? Cometer plágio é algo extremamente grave na esfera acadêmica, criativa ou empresarial. Há uma série de questões éticas envolvidas ao se apropriar de uma ideia que não é nossa. Existem softwares que auxiliam a detectar o plágio e as punições podem ser bem severas, podendo levar à cassação de diplomas, disputas judiciais ou até mesmo demissões. No meio acadêmico, o plágio é especialmente nocivo porque muitas vezes os autores das obras que são publicadas, eles recebem muito pouco ou até mesmo nada, monetariamente falando, por aquilo que eles publicaram. Mas eles ainda assim publicam os resultados que eles obtiveram com tanto esforço nas pesquisas, porque esperam receber um certo reconhecimento pelo seu trabalho e assim progredir nas suas carreiras. Esse reconhecimento geralmente vem em forma de citação. Se o seu trabalho é muito citado, significa que ele teve um certo impacto no desenvolvimento da ciência ou de uma área do conhecimento específica. E por isso que quando a gente não dá crédito ao autor, a gente retira esse direito dele de ser reconhecido e de desenvolver a sua carreira. Ok, e aí o que a gente pode fazer para não correr o risco de ser acusado de plágio? Não ler nada e escrever tudo tirando as ideias todas da nossa cabeça? Bom, por mais que você seja muito inteligente e capaz, isso dificilmente vai resultar num trabalho acadêmico de qualidade, com uma certa base teórica consistente. Então, não tem muita saída. O jeito é realmente ler bastante e, quando escrever o seu texto, fazer as citações corretamente, conforme padrões estabelecidos. Dessa forma, você não corre risco de ser acusado de plágio. Quando vocês estiverem escrevendo o texto de vocês, é recomendável, sempre que possível, resumir as informações lidas e escrevê-las com suas próprias palavras. É o que a gente chama de citação indireta. Há várias formas de fazer essas citações conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT. Eu vou colocar um exemplo aqui na tela. Então, agora na tela nós temos um texto sobre curadoria digital. E ele diz assim: curadoria digital pode ser definida como a gestão ativa na preservação dos recursos digitais ao longo do ciclo de vida do interesse acadêmico e científico,
e ao longo do tempo para usuários atuais e futuros. Aí o autor insere entre parênteses Lee Thibault, Thibault, 2007, fecha parênteses. Esse Lee Thibault 2007 se refere à fonte que foi consultada. Ele fez a citação dessa definição e colocou assim entre parênteses. Ele continuou o texto e faz ainda outra citação de outra fonte, mas de uma forma um pouquinho diferente. Ele coloca Sayão e Salles, e aí, entre parênteses, o ano 2012 e página 185, que é de onde ele retirou a citação, e continua a frase. Tem uma definição mais objetiva. Para eles, a curadoria digital, e assim continua o texto. Então, observem que foram duas citações diferentes, duas obras diferentes, em que o autor retirou conceitos de curadoria digital e juntou elas, para discorrer sobre o tema. Ele usou diferentes recursos que a norma permite para citação. Uma, ele deixou a citação toda dentro do parênteses, e outra, ele meio que colocou o nome dos autores dentro da frase. E isso é uma forma, um recurso que pode se utilizar para não deixar o texto sempre toda hora falando dos nomes dos autores ou sempre muita coisa dentro de parênteses, né? É possível variar para deixar o texto um pouco mais fluido e interessante. Bom, mas se ainda assim se considerar muito importante reproduzir um trecho de uma obra exatamente como foi publicado, às vezes, é importante reproduzir as palavras para não alterar algum significado. Então, nesses casos, deve-se seguir o padrão de citação direta. Pelas normas da ABNT, essas citações ficam entre aspas. A não ser que elas sejam muito compridas, maiores do que 3 linhas, aí elas não ficam entre aspas, mas ficam num tamanho menor e recuado à esquerda. Eu vou colocar alguns exemplos agora na tela. Agora na tela nós temos um outro exemplo de texto com 2 exemplos de citações diretas. Nele diz o seguinte: define-se regimento comum, abre aspas, conjunto de regras que regem o serviço interno ou o funcionamento de entidades coletivas, determinando os deveres e atribuições de seus membros ou funcionários. Fecha aspas, e logo em seguida, entre parênteses, e letra maiúscula, Cunha, ponto e vírgula, Cavalcante, vírgula, 2008, vírgula, página 313, fecha parênteses. Então, esse é um caso de uma citação direta. Seguindo essa formatação, que é conforme diz a norma ABNT, o autor desse texto ele deixou claro que ele está reproduzindo exatamente as palavras de Cunha e Cavalcante. Então, isso não configura plágio, porque ele está citando os autores e está deixando claro que ele está reproduzindo as exatas palavras, porque por algum motivo ele considerou importante deixar a definição exatamente como estava no livro. Em seguida, o texto continua e ele faz mais uma citação direta. Ele também considerou importante reproduzir as exatas palavras, mas como ela é um pouco longa, ele teve que usar uma formatação um pouco diferente. Então, continua assim, Batista, em seguida, abre parênteses, 2016, página 1, fecha parênteses, apresenta-nos o termo com enfoque administrativo, reconhecendo o regimento como uma ferramenta. E aí, o texto em seguida, que é quando começam as palavras de Batista, ele está com uma fonte menor do que o restante do texto e ele está recuado à direita, Ele está mais afastado da margem esquerda. E isso tudo é bem explicado na norma, tá, gente? Eu não vou explicar muito a norma da BNT para citação, eu vou depois indicar uma fonte para vocês consultarem, mas é só para vocês verem que é possível, sim, reproduzir palavras de outros autores, quando vocês considerarem importante, sem configurar plágio, fazendo a citação corretamente e deixando bem claro que as palavras são exatamente reproduzidas como o do autor. Aqui eu coloquei uma outra imagem, que é uma lista de referências. Isso para lembrar vocês que todas as citações que compõem o texto,
depois elas têm que estar presentes como referências completas no final do seu trabalho. Então, aqui no caso tem-se o título Referências, e aí a referência da obra de Batista, que foi citada, que é um site, A Importância do Regimento Interno nas Organizações, de 2016, e também o livro de Cunha e Cavalcante, que é o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, de 2008, junto com outras referências que certamente foram citadas ao longo do trabalho. Lembrando que, para fins de citação e referência, autores podem ser pessoas e podem ser também instituições. Então, quando você estiver citando um documento institucional ou até mesmo uma lei, coisas do tipo, deve-se estar atento ao órgão responsável pela informação e citá-lo também conforme as normas. Se vocês quiserem saber mais sobre a elaboração de citações e referências, eu indico o curso Citação e Referência conforme a BNT, que ele está disponível no canal do YouTube da BU, a Biblioteca Universitária da UFSC. O endereço do canal é www.youtube.com/user/bibliotecasufsc. Lá vocês podem achar vários outros cursos também sobre fontes de informação, formatação de trabalhos acadêmicos, entre outros. Então, vale a pena conferir lá. E, claro, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre citação, normas, publicações, fontes de informação, de leitura, como usar bases de dados, ou entre várias outras coisas, entre em contato com a gente da biblioteca, nós estamos atendendo mesmo remotamente, tá? O nosso e-mail é bsjoi@contato.ufsc.br e o meu e-mail é luisa.café@ufsc.br. Fiquem à vontade para entrar em contato. E é isso. Para fazer essa exposição, eu consultei as seguintes referências que eu vou colocar agora na tela. As referências consultadas para produzir esse vídeo são a cartilha Nem Tudo Que Parece Entendo Que É Plágio, do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, o curso Citação e Referência conforme a BNT, da Biblioteca Universitária da UFSC, disponível no YouTube. Também o Guia de Audiodescrição para Vídeos e Eventos Online, da Biblioteca Universitária da UFSC, publicado pela Comissão por uma BU Acessível em 2020. Os exemplos que eu utilizei nesse vídeo foram retirados do livro A Construção de Saberes, Protagonismo Compartilhado em Serviços e Inovações na Biblioteca Universitária da UFSC, organizado por Andréa Grantz e Roberta Moraes de Bem, e publicado pela BU Publicações em 2018. Este vídeo está licenciado com uma licença Creative Commons, Atribuição Compartilha Igual 4.0 Internacional. Para saber mais, acesse creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Ok, muito obrigada pela atenção e bons estudos!